Porque aqui de volta, vamos continuar com a nossa revisão a respeito de funções. Então, aqui é funções de revisão. É de extrema importância que isso aqui seja uma revisão. Isto porque a gente está indo numa velocidade rápida. Para aprender esse assunto é exigido um certo número de tempo, de dedicação, de horas de estudo. Então, fazendo a revisão, a gente vai ter aqui a chamada função, que eu vou botar até aqui, ó, função afim. Essa função afim é uma função muito utilizada dentro das ideias da programação linear. Então você só vai entender programação linear, você só vai conseguir resolver o problema gráfico que nós iremos ver lá no final do curso, que nós iremos solucionar o problema de otimização a partir da ideia gráfica. Isso só será possível caso você compreenda o que é que vem a ser uma função afim e também saiba desenhar essa função afim no gráfico, no plano cartesiano, por exemplo. Então veja só, uma função afim é uma função desse tipo, ó, y é igual a ax mais b. Isso aqui é conhecido como uma equação da reta, a equação geral da reta, onde o meu x é conhecida como uma variável dependente, aqui dependente, e o meu y é conhecida como uma variável independente. E no caso, a minha letra A e letra B são constantes, são valores constantes que vão caracterizar essa minha função chamada de função afim. Ela é uma função que é uma reta, né? Mas não necessariamente ela é linear. Isso aqui já é uma ideia, já é um conceito da álgebra linear, que é um assunto mais avançado. A gente não vai se aprofundar nisso. Mas para você ter a sensibilidade da ideia do negócio, se eu for traduzir isso aqui, ó, num gráfico, né, eu pegar essa função aqui e traduzir essa função no gráfico, vai dar uma coisa como essa. Ó. Se o meu A aqui, vamos supor que o meu A seja maior do que zero. Ou seja, se essa incógnita daqui, A, for superior a zero, eu vou ter uma curva não, né? No caso é uma reta. Eu posso chamar de curva, que é o caso geral, né? Mas uma reta é um caso particular de uma curva, onde eu tenho esse comportamento aqui, ó, linear. Então é uma reta, tem esse comportamento, onde eu vou ter alguns pontos cruciais. Eu tenho esse ponto daqui, ó, como sendo o ponto B. Esse ponto B daqui, essa equação aqui, ó, tem esse B, que é o ponto onde eu tenho x igual a zero. Veja que aqui é zero de referência. X está aqui, o y está aqui. Então, quando x for igual a zero, eu coloco zero aqui, a vezes zero dá zero. O meu y vai ficar igual a b, imediatamente igual a b. Olha só o meu y igual a b aqui. Então, esse ponto vai existir toda vez que x for igual a zero para a minha reta. Então, aqui não tem como eu ter dúvida. Esse ponto aqui, B, ele vai sempre existir. Parece a minha reta da função afim. Estamos desenhando ela porque vamos precisar dessa visão intuitiva para desenhar as nossas restrições do problema de otimização que iremos ver lá na frente. Vamos relembrando esses conceitos aqui. E veja só, para ainda caracterizar essa minha reta, eu ainda tenho um ângulo aqui, ó. Eu tenho um ângulo θ, que esse ângulo está formado com esse eixo x, está vendo? Esse ângulo θ é o coeficiente angular da reta, tem a ver com esse A aqui, ó. O A tem tudo a ver com esse ângulo. Nós não vamos entrar em detalhes, mas você precisa ter essa sensibilidade, essa noção. O B tem a ver com esse coeficiente que a gente chama coeficiente linear, é o intercepto, e o nosso A, coeficiente angular. Aqui é o angular e aqui é linear. Portanto, se eu quiser desenhar qualquer reta no plano, eu tendo esse conhecimento aqui, básico, vai facilitar muito a minha compreensão. Eu vou mostrar para você um processo que vai se dar assim, ó. Vai se dar diferente disso aqui, não vai ser exatamente igual a isso. Vai ser, por exemplo, um A1 x1 mais um A2 x2, isso igual a um B, por exemplo. Vamos chamar isso aqui de B1. Então, um processo como esse, ele pode ser desdobrado, olha só, atenção, caso você já tenha esse conhecimento, você vai fazer agora um paralelo entre isso com isso. Não são exatamente as mesmas coisas, hein? Atenção, não é equivalente, não é o mesmo. Mas a gente vai fazer um paralelo, vamos fazer algo que vai se assemelhar a isso. Por quê? Veja só, você vai lá na frente entender que esse x1 vai ser uma variável de decisão. x2 vai ser outra variável de decisão. O meu A1 vai ser um escalar que multiplica o x1, é um número qualquer, que vai estar ali ocasionando um impacto nessa variável. É um impacto dado por essa dilatação, a gente pode chamar de igual a A1. Essa outra variável A2 está fazendo a mesma coisa, né? Está dando o mesmo impacto, só que na variável x2. E esse impacto de dilatação ou contração pode ser, se esse, por exemplo, essa dilatação ou contração vai se dar assim, ó. Se esse A1 ou A2 forem maior do que zero,
eu estou dilatando, eu estou ampliando, se for maior do que zero. Já se esses valores de A1, né, aqui eu vou até botar ampliando, ó, ampliando, você pode até fazer anotações aí. Se esse meu A1, aqui, A1 e A2, por outro lado, forem menores do que zero, eu estou fazendo uma contração, porque eu estou multiplicando algo por exemplo, algo menor do que zero. Menor do que zero não, desculpe, né? Entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1, melhor falando. Aqui, ó, entre 0, então aqui vai ficar 1, né? E aqui vai ficar 0. Isso aqui tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Assim eu estou dando uma contração. Porque, por exemplo, o número 1 sobre 2 é um número entre 0 e 1. Então eu estou contraindo, dividindo por algo. Tá entendendo a lógica do negócio? Que eu poderia aqui de forma mais lógica, mais intuitiva, botar até maior do que 1, né? Não faz sentido maior do que 1, porque se eu multiplicar por 1, ele fica ele mesmo. Então, maior do que 1, né? 2, já estou dilatando. 3, 4, 5, já estou fazendo uma dilatação. Entre 0 e 1, como é esse conceito que eu acabei de botar aqui, ó, o A ou B, eu estou contraindo, estou dando uma contração nessa variável. Isso aqui eu sei, é um pouco abstrato, mas você precisa atingir esse conhecimento quando você vai evoluindo a respeito dos assuntos de funções. Então, voltando para cá, que vamos precisar desse paralelo, hein? Vou apagar essa parte, deixa eu apagar aqui. Vou apagar essa parte de contração. Isso aqui é só um parênteses, que você precisa ter essa sensibilidade, né? E agora nós vamos ver esse paralelo, como é que ele vai se dar. Veja só, vou pegar essa função aqui e vou rearranjar os elementos, os termos. Isso aqui eu vou pegar o meu y, vou botar y aqui. Esse a vezes x eu vou passar para o outro lado da igualdade, então vai ficar menos a vezes x. Isso daqui eu vou deixar igual agora a b. Pronto. O b eu deixei no mesmo lugar onde ele já estava, né? Só passei esse termo para o outro lado. Então o y já estava aqui, está aqui, ó, menos ax. Beleza. Isso está igual a b. Eu tenho agora essa equação. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso para fazer esse paralelo que eu estou comentando agora aqui, ó. Esse paralelo que eu estou comentando. Veja se não vai ficar agora algo equivalente. Note que isso daqui, ó, é como se eu tivesse um A aqui que vale 1 vezes Y, menos um A, que está valendo o valor de A, obviamente, vezes o X, igual ao B. Olha que interessante. Se eu for fazer agora o paralelo, esse meu A aqui, ó, deixa eu pegar até outra cor. Esse meu A aqui é a mesma coisa que esse meu 1 daqui. Esse meu x1 é a mesma coisa que o meu y. Tá vendo a equivalência? Esse meu A2 é a mesma coisa que esse meu A. É o paralelo, né? Vamos dizer assim. Não é nem a mesma coisa, é paralelo ao meu A. Esse x2 aqui, ó, é paralelo a esse meu x. Tá vendo? E esse meu B1 paralelo ao meu B. Ou seja, eu vou ter muito isso sendo observado lá na frente. Você vai ver em breve e vai entender melhor isso aqui, o que é que isso significa. E eu tenho essa função afim que a gente já estudou em assuntos básicos de matemática. E precisamos desses assuntos para entendermos a programação linear. Então, essa paralelização vai ser feita de uma maneira bem clara, uma vez que eu já sei trabalhar com isso. Com isso aqui eu já parto do pressuposto que eu sei trabalhar. Que a gente vai fazer uma revisão na próxima aula a respeito de como plotar esse gráfico no plano cartesiano. Que isso aqui é o plano cartesiano XY. A gente vai aprender como plotar isso, porque sabendo como plotar isso, olha só, atenção a isso. Atenção agora. Se você sabe plotar isso nesse gráfico, você vai saber plotar isso aqui que está envolvido no meu processo de programação linear, como eu já mencionei. Então vamos aprender logo isso, né? Vamos revisar, melhor dizendo isso, e depois o paralelo vai ser feito com essa ideia. Lá na frente você vai compreender tudo a respeito da programação linear, da otimização dos processos usando programação linear. Tudo bem? Vamos lá, estou aguardando você na próxima aula. Até logo.